Mais uma vez, amados, aqui juntos, né? Para dar continuidade à legislação que trata o edital da nossa querida e amada Caixa Econômica Federal, seu futuro emprego. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Olha lá que maravilha. Agora nós vamos tratar sobre o FGTS, né? Como é que funciona o FGTS, quem tem direito e as formas de saque desse FGTS e os certificados de regularidade do FGTS. É isso que o edital nos pede. Ele quer saber exatamente quais são as formas de saque do FGTS, né, e quer saber sobre o certificado de regularidade do FGTS e a guia de recolhimento do FGTS. São os assuntos lá pedidos do nosso edital, conforme a lei, né, que trata a criação do fundo, perfeito? Então, olha lá que maravilha, sem mais delongas. Como é que há o depósito do FGTS? Primeira coisa que a gente tem que ficar ligado. Quem deposita o FGTS é o empregador. É o empregador que é responsável pelo pagamento do FGTS em relação aos seus empregados. O valor que o empregador deposita é de 8% em cima da remuneração do empregado. Então é muito simples, muito simples. Se o empregado ganha R$1.000, por exemplo, o empregador vai pagar os R$1.000 para o empregado e ainda vai depositar mais R$80 no FGTS dele, ou seja, 8% em cima desse valor ali. E o empregador, ele tem um prazo para pagar esse FGTS. Na verdade, o empregador ele deve fazer esse depósito, deve fazer esse pagamento até o dia 7 do mês seguinte à contagem da remuneração do trabalhador. Então, o empregador ele tem que pagar até o dia 7, aí esse valor, perfeito? Agora, esse é o empregado, né? Existem algumas considerações em relação a essa forma de recebimento do empregado, né? Duas considerações especificamente falando. Primeiro, se for ali um empregado que venha a servir as Forças Armadas, ou seja, né, um homem que venha se apresentar às Forças Armadas e esse venha a servir. Amados, se ele vinha a servir, o empregador, ele vai ter que continuar depositando o FGTS dele, mesmo que esse cidadão não esteja trabalhando para ele, se ele estiver já lá nas Forças Armadas, tá? Então, o empregador, mesmo ele estando nas Forças Armadas, ele precisa obrigatoriamente depositar lá o FGTS, né, o FGTS desse rapaz que serviu, perfeito? Um outro fator é no acidente de trabalho. Então, se o cidadão ele entra com um acidente de trabalho, né, junto à Previdência Social, e aí ele passa a receber da Previdência Social o benefício do acidente de trabalho, mesmo assim, o empregador, ele obrigatoriamente precisa continuar fazendo o depósito do FGTS dele, perfeito? Então, são duas considerações em relação ao pagamento dos 8% do empregador seletista aí. Agora, nós temos mais informações. A legislação vai falar assim, que os empregados domésticos poderão receber o FGTS. Quando ele fala que os empregados poderão receber o FGTS, é porque ainda menos por enquanto, já estamos em processo de alteração, mas ainda é facultado ao empregador o depósito do FGTS, perfeito? É facultado. Então, se o empregador doméstico, o empregador de um empregado doméstico, é facultado o pagamento do FGTS desse empregado doméstico, é óbvio que o empregado doméstico poderá receber esse FGTS, não que ele deve receber esse FGTS. E por fim, ele dá mais uma informação em relação ao pagamento do FGTS. Ele diz assim, né, que ainda poderá receber o FGTS diretores de empresas onde que não tem vínculo seletista, não tem vínculo trabalhístico. Esses diretores dessas empresas que sejam equiparados a empregados, se eles forem equiparados a empregados, eles também terão direito ao depósito do FGTS. Então, uma determinada empresa tem lá seus respectivos diretores, não necessariamente com a terminologia diretor, o estatuto social da empresa, né? Pode definir uma outra forma para essa ideia de diretor, tá? Então, se ele estiver exercendo uma função de diretor, ele pode ser equiparado ao empregador seletista, ao empregado seletista. Se ele for equiparado, ele não se torna um, ele é equiparado a um. E se ele for equiparado, ele poderá receber ali o FGTS do seu empregador.
Tranquilinho, então, nas formas de depósito do FGTS, que a lei nos trata, a gente está falando com base na lei que o seu edital pede, perfeito? Tranquilinho essas formas. Agora a gente precisa saber, amado, sobre o saque desse FGTS. Como que haverá o saque desse FGTS? Na verdade, a lei ela nos dá várias formas de saque do FGTS, várias formas, tá? Várias formas. A primeira forma é uma forma bastante tranquila, tá? É uma forma bastante tranquila aí, porque na primeira forma nós temos o seguinte. Na primeira forma, ele diz assim: haverá o recebimento do FGTS aquelas pessoas que foram demitidas sem justa causa, tá? Ou por demissão indireta, então, é muito simples. As pessoas demitidas com justa causa ou pediu demissão, em regra, pelo menos nesse primeiro momento, não irão receber o FGTS, porque só recebe o FGTS quem recebeu, quem foi demitido de forma sem justa causa ou indireta aí. Então é a primeira hipótese. Professor, mas se o cara não recebeu porque foi demitido com justa causa, nunca mais ele vê o FGTS? Não, ele vai receber sim. Ele pode ver várias outras situações. Uma delas, né, é se ele permanecer desempregado durante 3 anos. Se ele permanecer desempregado durante 3 anos, né, ele poderá sacar esse FGTS que ficou lá parado porque ele tinha sido demitido com justa causa, por exemplo, tá? Então é uma outra forma. Se ele permanecer desempregado durante 3 anos, ele pode sacar o FGTS aí. Ainda poderá sacar o FGTS, amados, o trabalhador que venha a aposentar. É bem óbvio, se aposentou, ele tem direito ao saque do FGTS. Além do aposentado, ainda poderá sacar o FGTS, né, aquele trabalhador que venha a falecer, virou finado o trabalhador. Aí é óbvio que não é o trabalhador que saca, mas a sua família, né? A família tem direito a sacar o FGTS do trabalhador. Só cuidado aqui, porque aqui o examinador ele pode tentar te confundir. Entenda, FGTS. Se o trabalhador morreu, a família saca o FGTS. Seguro-desemprego, vídeo anterior. Seguro-desemprego, o trabalhador morreu, para de receber o seguro-desemprego, tá? Porque o seguro-desemprego é pessoal e intransferível. O FGTS não. FGTS, o trabalhador morreu, a família tem direito a sacar esse FGTS aí. Ele poderá sacar esse FGTS. Ainda poderá sacar o FGTS ao trabalhador que completar 70 anos de idade. Se ele completou 70 anos de idade e não quis aposentar, quis continuar trabalhando, né, ele ainda poderá sacar o FGTS. É uma outra forma de sacar o FGTS. Ainda tem direito a sacar o FGTS trabalhadores avulsos. Trabalhador avulso, amados, são aqueles que de alguma forma estão vinculados a um sindicato, de um porto, de uma lavoura de café, perfeito? Se esses trabalhadores avulsos exercerem uma atividade, né, onde que eles fiquem sem exercer a atividade, ou melhor, eles passem um período sem exercer a sua atividade por algum motivo, né, e aí esse período seja registrado pelo sindicato, ele também terá direito ao saque do FGTS. Esse período é de 90 dias. Se ele ficou ali 90 dias sem exercer a sua função profissional, ele poderá sacar o seu FGTS. Ainda poderá sacar o FGTS aquele trabalhador que assinou um contrato temporário, perfeito? Por exemplo, trabalhadores que trabalham na indústria do chocolate, né? Na época próxima à Páscoa. Então, você tem muitas pessoas que são contratadas, elas são contratadas temporariamente. Quando elas assinam o contrato, ela já sabe o dia que ela entra e o dia que ela vai sair, porque o contrato é temporário. Quando ela sair desse contrato temporário, ela poderá sacar o seu respectivo FGTS também. Tranquilo? Ainda poderá sacar o FGTS pessoas que sejam trabalhador ou um dos seus familiares que tenha HIV, que seja portador do HIV. Se o trabalhador ou um dos seus familiares ter ali, né, HIV, também poderá sacar o FGTS. Ou até mesmo o empregado, né, o trabalhador ou um dos seus familiares tiver ali uma neoplasia maligna, ou seja, câncer. Se isso ocorrer, também pode sacar o FGTS. Ou se o trabalhador ou um dos seus
familiar estiver em estado terminal. Se estiver em estado terminal, também pode sacar ali o FGTS, perfeito? É uma outra forma de saque do FGTS. Ainda poderá sacar o FGTS, amados, trabalhadores que estejam trabalhando, preste atenção, por no mínimo 3 anos numa empresa ou mais de uma empresa, não necessariamente precisa ser numa empresa, mas ele precisa estar trabalhando 3 anos contínuos, tá? E não tenha sido demitido. Mas para isso, ele vai ter que utilizar esse FGTS, né, na compra de um imóvel, perfeito? Então, o trabalhador, ele pode utilizar o FGTS para compra de imóvel, tá? Sendo que esse imóvel, ele necessariamente precisa estar cadastrado no Sistema Habitacional Nacional, Sistema Financeiro Habitacional, perfeito? Ou seja, esse imóvel tem que estar escriturado, tem que ter habite-se, tem que ter todas as regras devidas ao recebimento do FGTS, todas as atividades devidas ao recebimento do respectivo FGTS aí. Tranquilinho, de boa, beleza? Bom demais da conta, né? E aí, quando nós pensamos nessa atividade do FGTS, entenda que essas são as formas de recebimento do programa. Então, uma pessoa, para receber esse dinheiro, ele tem que se encontrar dentro de uma dessas situações, tá? Dentro de uma dessas situações. E aí ele recebe por quê? Porque o empregador fez o depósito, né? O empregador fez o depósito até o dia 7 do mês seguinte. Quando ele faz esse depósito, amados, ele paga através do que nós chamamos de guia de recolhimento do FGTS, que é a forma adequada de pagar, né, ali o FGTS como um todo, perfeito? De boa? Tá, mas amados, agora nós vamos ver em relação ao FGTS uma coisa que é tipicamente função da Caixa Econômica Federal, que é bem óbvio, se é função da Caixa entregar, tem bastante chance de cair na nossa prova. Repetindo aqui um detalhe que eu falei lá no primeiro vídeo, o assunto que eu estou falando aqui tem grande chance de ser assunto da sua redação, perfeito? E aí é bem óbvio que você precisa estar preparado para a redação. Então você pode ter várias questões redacionais, tá? Em relação a isso, certinho? Só uma dica, eu postei na minha página no Facebook, Professor Kennedy Santos, né? A possibilidade de redação, tá? Possibilidade de redação para a Caixa. Caso você queira, né, esses títulos, esses temas para poder escrever, né, pode entrar lá na minha página no Face, certo? E aí você terá acesso às possibilidades que eu acredito que possa vir aí ter na sua redação, tá? E aí é bem óbvio, voltando ao FGTS, que esse FGTS, ele, como o recurso dele é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, certo? Por que pela Caixa Econômica? Porque a Caixa Econômica é o agente operador do FGTS. Ela tem, né, a prerrogativa do direito, né, dado por lei, é uma lei que determina ela como único agente operador do FGTS, tá? E além disso, a Caixa Econômica Federal, né, ela vai atuar junto ao Conselho Curador do FGTS também. Ela tem funções lá junto a esse Conselho Curador, que é o conselho responsável, né, pela administração do FGTS. Então a Caixa ela administra, né, ela investe o fundo de investimento do FGTS, ela investe todas essas atividades em assuntos sociais, quando for o caso, como por exemplo, em programas importantíssimos para o seu conhecimento, como o programa Minha Casa Minha Dívida, né? O programa Minha Casa Minha Dívida, tá? É um desses programas, dentre outros, né, programas ali que ela termina utilizando o FGTS para o seu fim de desenvolvimento. Mas dentro do seu edital, ele fala mais de uma condição para recebimento, para a função do FGTS da Caixa Econômica Federal. Entenda, a Caixa Econômica é o responsável por entregar ao empregador, entregar às empresas empregadoras, o certificado de regularidade do FGTS em relação aos seus funcionários. Então, quem precisa receber esse certificado de regularidade é ninguém mais, ninguém menos do que as empresas, né? As empresas. Para que elas precisam desse certificado? Elas precisam desse certificado por alguns aspectos, por alguns pontos, por algumas questões, né? Dentre elas, por exemplo, uma questão
que se encontra aqui na lei do FGTS, mas também está lá na lei do demônio. Lei do demônio, professor, é lá na 8666, né, a lei de licitações e contratos, aonde que o empregador, para ele concorrer a um processo licitatório, para que ele possa concorrer a uma licitação, obrigatoriamente ele precisa entregar o certificado de regularidade do FGTS. Quem entrega esse certificado para esse empregador é ninguém mais, ninguém menos do que a minha querida e amada Caixa Econômica Federal. Ela que entrega. Ela não entrega só para licitação, não. Ela entrega para licitação, ela entrega para quando a empresa quer mudar o seu estatuto social, ou seja, a empresa é individual, ela quer se transformar em limitada, ela é limitada, quer se transformar em sociedade anônima, né? Então, quando ela quer mudar o seu estatuto social, quando ela quer fechar, por exemplo, né? Então ela precisa desse certificado para que isso aconteça. Quando a empresa quer mudar a sede dela, que está no Brasil, para outro local do mundo, para outro país, se ela quiser mudar para outro país, ela também terá acesso, né? Ela precisa, para outro país, né? Ela quer mudar a sede do Brasil para outro país, ela precisa do certificado de regularidade do FGTS também, tá? Para que ela possa conseguir um empréstimo ou um financiamento de instituições financeiras de nosso país, seja essas instituições federais, seja instituições estaduais, municipais ou distrital, como por exemplo BNDES, né? Banco do Amazonas, Banco do Nordeste, perfeito? Então, se ele necessitar ali de um recurso, a empresa necessitar de um recurso das instituições, só irá receber, né, esses benefícios, esses créditos, esse empréstimo, esse financiamento, caso tenha o pagamento, né, tenha pago todos o FGTS dos seus funcionários, ou seja, a Caixa tem que ter entregue para ele o certificado de regularidade do FGTS. Ainda terá que ter o certificado de regularidade do FGTS para algumas benesses feitas pelo Estado, como pagamento de dívidas, né, feito pelo Estado, tá? Então ele vai também ter que isso. Como a única exceção, ele só não precisa desse certificado ali do certificado de regularidade do FGTS para pagamento do próprio FGTS. Eu sei que você está rindo, isso é óbvio, né, pessoal? É óbvio que ele tem que pagar ali o FGTS, né? E se ele for pagar o FGTS, como é que ele precisa do certificado para pagar o FGTS, né? Se ele vai pagar ainda, ele não está com certificado, é óbvio isso, né, mas tá na lei, no Rio não tá na lei, tá escrito. Vou fazer o quê? Só tá na lei, eu só repito que tá na lei, perfeito? Então ele precisa pagar o FGTS, e ele pagar o FGTS não precisa ter certificado de regularidade do FGTS. Ele vai pagar primeiro para depois ter esse certificado de regularidade aí, essa atividade, essa possibilidade, né, de garantir, de provar que pagou o FGTS dos seus funcionários. Então, na verdade, o FGTS ele é totalmente fechadinho, né? Então, a empresa, ela termina quitando o FGTS dos seus funcionários, porque se ela não pagar o FGTS do seu funcionário, ela fica parada em várias coisas, né? Ela não consegue empréstimo, ela não consegue financiamento, ela não consegue ali, né, mudar o seu estatuto social da empresa, por exemplo, né? Ela não consegue fechar, ela não consegue entrar no processo de licitação. Então, é muito prejuízo para a empresa não regularizar a sua situação com o FGTS. E ela regulariza onde? Na Caixa Econômica Federal, porque é a Caixa Econômica que é o agente operador. E olha lá que legal, ela cuida do FGTS, a Caixa Econômica, ela cuida do dinheiro do FAT também, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que é responsável lá pelo Bolsa, pelo abono salarial e seguro-desemprego, né? Ela cuida em relação aos recursos dados pelo programa Bolsa Família, né? Pelo programa Bolsa Família, ela também é o agente operador. Então, palavras de ordem para a Caixa Econômica Federal é agente operador em relação a essas legislações. Ela sempre será o agente operador delas. E ela é o agente operador tendo remuneração para isso, beleza? Do FGTS também, ela tem remuneração, ou seja, ela ganha valores para administrar o FGTS ali em relação ao que o Estado trata. Tranquilinho até aí, amados, belezinha? Fechou? Bom demais a contas. E assim, amados, eu fecho o conteúdo solicitado, né? Sendo que essa parte
do FGTS, é uma parte que com certeza vai ter questão na sua prova, beleza? Então, não vai cair todo esse conteúdo, vai cair algum deles questões objetivas, né? Eles irão escolher ali algumas questões. Então, nós temos que cair, ele vai escolher entre Bolsa Família, PIS, abono salarial, seguro-desemprego e FGTS. Se cair tudo, é uma questão de cada, né? Uma questão de cada ali. Então, as questões objetivas, elas são importantes sim. Mas a minha maior preocupação é que você tenha entendido o conteúdo, não só para as questões objetivas, que essa é bastante fácil. Minha maior preocupação é que você tenha entendido o conteúdo para fins de produzir uma redação, caso venha cair sobre esses assuntos, e é algo que eu estou apostando, né? Algo que eu estou apostando aí sim, que possa ser o assunto da redação da sua prova. Amados, fico por aqui, que Deus abençoe, uma boa prova aos que estudaram, uma boa sorte ao que não estudaram, e até qualquer dia desse. Amém. Valeu.